Eu declaro que tudo está bem na tua vida, na tua casa, que esse vírus passa longe daí, né? Eu quero fazer uma confissão a teu favor nesse momento, uma declaração em graça a teu favor. Eu declaro que na tua vida tudo está bem. Eu declaro que aquela palavra que está escrita, ela é verdade para você. Que muitos cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Aquela palavra que diz que nenhuma praga chegará à tua casa. Esse é o momento daquela palavra valer em tua vida. E esse é o momento de você exercitar fé nessa palavra. Que você tem uma cobertura angelical a teu favor. Essa palavra, essa confissão que eu estou fazendo a teu favor, ela é baseada naquilo que está escrito. Lá no Salmo, o salmista disse que Deus daria ordens aos anjos dele a nosso respeito. E em outro salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso lado para não deixar a gente cair, para não deixar essas coisas ruins acontecerem conosco. E em Hebreus 1,14, o apóstolo Paulo chama esses anjos de espíritos ministradores a nosso favor, nós que somos herdeiros da salvação. Então, esse momento que o mundo inteiro está transtornado com a pandemia desse vírus, nós temos uma arma poderosa. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, são armas poderosas em Deus, porque são armas espirituais. Então, quando você recebe uma informação que te capacita, que ativa o homem interior, que é o Espírito, né? Esse ser interior, que é o Espírito que está dentro de todos nós, esse Espírito toma forma, toma corpo, toma força e começa então ele a dominar a tua vida. E a tua vida sendo dominada por esse conhecimento, você começa a resistir no dia mau. O apóstolo Paulo também diz: tomai sobre vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quer dizer que o dia mau viria. E nós estamos vivendo dias maus. São dias delicados, dias de cuidado, dias de atenção. Então, abençoado, essa declaração que eu faço a teu favor é para que você não tropece em uma doutrina estranha a esta que nós pregamos, porque essa é a doutrina verdadeira para a tua vida, a doutrina da graça de Deus, a doutrina que te levanta, que te põe para cima, a doutrina que mostra quem você é, que você não está sozinho, que Deus é contigo, né? Que diz que aquele que se une ao Senhor é um só, um mesmo Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz isso lá. Então você não está sozinho, você não está sozinho, abandonado por aí. Não tenha medo do que está acontecendo na terra, porque isso que está acontecendo aí, Deus está no controle também. São coisas terríveis, mas coisas que estavam escritas que aconteceriam. É necessário que estas coisas venham, é necessário que essas coisas aconteçam, é necessário que essas coisas venham, né? Para que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Mas também está escrito que você seria protegido. Também está escrito que você seria resguardado. No Velho Pacto, as portas das casas dos israelitas foram marcadas com o sangue do cordeiro sacrificado naquela noite, para aquela ceia, né? Para aquele jantar, que era ceia naquela época, naqueles dias, foi aquele jantar. Pois bem, hoje a porta da tua casa, da tua vida, é a tua mente. É aí que você tem que guardar, com a palavra que foi ensinada para todos nós, com o Evangelho da Graça, que é a palavra que exalta o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor. Então,
Você não pode se deixar, não deve se deixar levar por outra palavra, por outro ensino, por outra coisa, porque eu tenho certeza que isso não vai te alimentar, isso vai te confundir. Bem, abençoados, Reconciliados com Cristo está em casa enquanto durar essa orientação. Depois que terminar e que pudermos sair, a gente vai avisar como é que nós vamos nos reunir, aonde nos reuniremos, como será a nossa sequência de reuniões ao vivo, mas eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês para estas transmissões, porque a partir daqui nós vamos divulgar o futuro do Ministério Reconciliados com Cristo. Como é que nós vamos continuar com essas ministrações? Hoje a palavra que eu tenho para os semeadores, você sabe que nós temos um grupo de semeadores grande, né? Bem grande. Por exemplo, eu vou citar aqui, me perdoe, hoje aqui a minha mãe está aqui do meu lado, aqui assistindo ao vivo, a minha irmã também está aqui ao vivo, e vieram aqui assistir a reunião e trazer a semente. Então, eu fico imensamente agradecido a Deus por suas vidas, porque esse é o meu trabalho. Eu não vou vender essa palavra, eu não vou colocar aí uma mensalidade para você pagar, para eu poder te dar um link para você então, depois que pagar, receber a ministração. Não tenho nada contra quem faz assim, cada um faz como está no seu coração. Não, essa palavra é franqueada, porém esse é o meu trabalho, ou seja, eu vivo disso, eu como disso, o café que eu tomo vem daí, para que você entenda. Então, como não ser agradecido pelos semeadores? Eu não posso deixar de falar nos semeadores. Em toda ministração eu vou falar nos semeadores. Lembrando que a semente aqui é voluntária. Você não está obrigado a semear. Você experimenta semear e colher. O apóstolo Paulo diz que é em razão de dar e receber. Ou seja, isso é uma coisa dupla. Você semeia e colhe. Aliás, para colher tem que semear. Isso eu explico, mas não há uma exigência de semeadura. Porém, aqueles que semeiam, como vocês que estão assistindo e outros mais, em muitos lugares, têm tido a experiência de colher. E eu sou imensamente agradecido a Deus por suas vidas, porque por causa disso é que nós podemos manter a nossa rádio no ar, podemos manter a nossa vida dedicada a essas palestras, a estas ministrações, e também o nosso site, o nosso YouTube, as nossas edições, os computadores, todo o trabalho, a alimentação para a rádio, porque a rádio tem que ser alimentada com isso, então tem que ter alguém vendo tudo isso, e eu tenho quem me ajude, e tem também a minha vida dedicada, e a vida da minha família dedicada ao ministério. Muito agradecido. Mas eu queria honrar a palavra aos semeadores hoje, ao nosso pastor Renato Medeiros. Eu já vi que ele está assistindo aí, um abraço para ele, e para Rosiane lá, né? E Samuel, seu filho lá. Ele mandou um texto essa semana passada, e eu queria ler para você, visando te incentivar, né? Diz assim, olha, um homem sábio é aquele que, mesmo em tempos difíceis, não para de semear, mesmo sem saber quando colherá, mesmo não tendo certeza de que quando os frutos vierem, ele aqui estará. Um homem sábio é aquele que, mesmo que não colha, sabe que vai deixar bons frutos aqui na terra. Não pare nunca de semear, diz o pastor Renato. Se você hoje é um bom fruto, é simplesmente resultado da semeadura que alguém fez um dia e você foi alcançado. Então, eu queria deixar essa palavra para todos os semeadores, declarando na tua vida multiplicação, abundância, paz e prosperidade nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu declaro que nunca vai faltar na tua casa, o teu mercado, os teus compromissos, tuas faturas pagas, a tua vida toda coberta aí
Eu declaro isso, declaro os anjos a teu favor, a teu serviço, multiplicando essa semente que você tem plantado. E agora, eu queria começar a ministração. Eu sei que tem muitos abençoados e abençoadas que estão assustados e assustados, ou seja, estão com medo, né? E eu queria te falar um pouquinho sobre o medo. O medo é algo que está implícito na nossa existência, na nossa formação humana. Então você não precisa se sentir mal se você em algum momento sente medo. Porque às vezes o medo é bom. Tem o lado bom do medo, tem o lado mal do medo. Tem o lado do medo que te ajuda. Tem o lado do medo que te protege, que te resguarda, né? Quando você chega na beira de uma varanda bem alta, você está lá no alto, num edifício, e chega no alambrado, na beirinha ali daquela varanda e olha para baixo, você não sente algo no teu corpo que faz você recuar, aquele medo que te empurra para trás? Por quê? Porque é uma defesa natural, inconsciente, que você tem, mas que chega ao ponto de se tornar consciente quando você tem aquele impulso de se afastar, porque algo te diz que se você ficar ali, corre perigo, e se você cair, certamente você vai se machucar. Esse é o lado bom do medo. E outras situações que quem sabe você esteja lembrando aí, que por ter sentido um pouco de medo, você foi protegido. Você foi protegido. Então isso é próprio, isso é legal, isso é bom. Agora, o lado ruim do medo é aquele lado que carrega você, faz você se entregar e até você chegar ao ponto de se assustar com a tua sombra, de ficar apavorado ou apavorada com tudo. Esse é o lado ruim do medo. Mas também é possível esse lado ruim dominar a tua vida. Porque lembra você que nós estamos vestidos por um corpo humano. E esse corpo humano, ele é débil. Esse corpo humano, ele é perfeito enquanto máquina. Alguém aí, um amigo meu, diz assim que o corpo humano é perfeito, ele só tem um defeito, é o dono. o dono às vezes atrapalha. Então, esse corpo, ele está preparado para se proteger. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos o tesouro vestidos por um vaso de barro. Ele diz, o homem interior se renova pela palavra, enquanto o homem exterior vai se corrompendo. Então, a fragilidade do nosso corpo humano, ela é patente, ela é verdadeira. Nós estamos vestidos por isso. No outro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito e devemos nos manter íntegros nos três. Você sabe que nós somos, repetindo, espíritos vestidos por um corpo, e o resultado da vida de um espírito vestido por um corpo é aquilo que chamamos de alma, é uma vida almática, onde experimentamos sensações. Você só pode experimentar sensações se você estiver vestido por um corpo. Porque enquanto espíritos não temos sensações. Um anjo não tem sensações. Não tem medo, não tem pena, não tem nada disso, misericórdia, né? Um anjo não tem isso. Então nós só podemos experimentar sensações se formos vestidos por um corpo, tecidos por um corpo humano. Isso se chama alma, vida almática. Estamos presos dentro dessa cápsula chamada corpo. E é aí que entra um detalhe
que eu quero compartilhar, eu não quero me prender a tempo, mas também não quero te cansar com esses comentários, eu quero ser bem objetivo. Nós estamos vivendo um momento em que esse vírus, que começou sabe lá Deus aonde, né? Alguns dizem que foi na Ásia, outros dizem que foi lá na Gringolândia, e não sei, não quero entrar nessa política aí. O que eu quero dizer é que o Covid está aí, está matando. Muito bem, pois bem, isso é verdade. Aí entra em cena uma ferramenta que nós temos contato com essa ferramenta dioturnamente, que são as notícias. Eu quero falar um pouco sobre as notícias. Primeiro, as notícias são um negócio. E eu quero mostrar para você agora um pouquinho como é que funciona os negócios das notícias. Preste atenção, os meios de comunicação, eles precisam de dinheiro para subsistir. E eles ganham dinheiro com as notícias. Falando das notícias agora. Eu já te disse que o corpo humano, ele é débil. Ele tem, por exemplo, em Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo fala das obras da carne. As obras da carne são manifestas, são conhecidas. E são, aí 2 pontos. Aí ele cita ali 19 itens e depois ele fala no final assim, e coisas semelhantes e outras coisas mais. Como quem diz, não é só isso, tem outras coisas mais. Então, a nossa carne de todos nós, tem uma coisa, uma obra da carne que não está citada ali, mas tem, que se chama a curiosidade mórbida. O que é curiosidade mórbida? Isso vem de morbidez. A curiosidade mórbida é aquela curiosidade que as pessoas têm quando sabem que ali na esquina tem um cadáver que a polícia deu tiro e pegou lá 3, 4 tiros naquela pessoa, morreu, está lá o cadáver no chão e tem gente, né, que corre para olhar. Isso se chama morbidez, curiosidade mórbida, né? Você liga a televisão e a repórter está dizendo: deslizou uma barragem de uma mineradora e soterrou centenas de pessoas. A pessoa estava passando pelo cômodo onde estava a televisão e quando viu aquela notícia, ela não conseguiu terminar o seu trajeto. Ela parou ali e fica. Por quê? Porque a curiosidade mórbida, ela foi ativada por uma notícia que aquele meio de comunicação, seja rádio, televisão, internet, seja qual for, está divulgando naquele momento. Então, como é que funciona o negócio das notícias? Eu preparei aqui umas tabuletas para você ver tudo aquilo que é perigoso, catastrófico ou desastroso, que é anunciado pela televisão, pelo rádio, tudo mais, prende a tua atenção. Você, a partir daquele momento, se tornou seguidor desse canal de televisão, né? Tem gente que só vê um canal de televisão aqui no Rio de Janeiro ou em outros países, nem sabe que tem milhares de canais. Por quê? Porque aquela mídia conseguiu essa atenção daquela pessoa. Aquela pessoa se tornou um telespectador privado, né? Se tornou um ouvinte, prendeu atenção e imediatamente se tornou um seguidor. Quando a mídia sabe, porque eles têm como controlar e saber isso, quando você se torna um telespectador privado, um ouvinte ou um seguidor, imediatamente aquelas pessoas que estão dirigindo aquela mídia veem você como potencial comprador. Eles olham para a audiência e pensam em dinheiro. Claro, aquilo é um negócio, né? E aí eles sabem que tem uma possibilidade grande, dependendo da audiência que eles tenham, de te vender coisas. Então, durante aqueles anúncios, durante aquelas notícias, durante aqueles eventos, durante aquelas situações, eles enxertam agora o comercial daquela concessionária de automóveis.
e você, quando pensar em trocar de carro ou comprar um carro, imediatamente na tua mente virá a imagem daquele comercial, porque é assim que funciona o corpo humano. Eles estudam a carne das pessoas para saber como alcançar você. Quando você quiser fazer um serviço bancário, imediatamente você vai procurar aquele banco que aparece no comercial durante aquele momento em que a tua atenção está presa lá. Quando você for fazer um negócio financeiro, você vai procurar aquela corretora, porque aquilo fica impregnado na tua mente. Não se esqueça de que a curiosidade mórbida naquele momento travou a tua atenção e aí eles começam a trabalhar a tua vida. E aí, então, quando você já se torna um comprador, como é que eles sabem que você se tornou um comprador? Né? Porque as vendas daqueles clientes aumentam. Aquele banco tem mais cliente, aquela concessionária de carro vende mais carro, aquela corretora ganha mais investidores, aquela loja de departamento vende mais geladeira, vende mais fogão. E eles sabem, por que eles sabem? Porque as vendas lá aumentam e quando as vendas lá aumentam, os anunciantes querem anunciar mais. Eles tinham um anúncio só, agora eles procuram aquela televisão, aquele rádio e agora eu quero colocar 2, agora eu quero colocar 3 anúncios, agora eu quero mais, e então eles querem anunciar mais. Como aquilo é um negócio, o que acontece? A mídia aumenta o preço do espaço. Antigamente, 3 minutos em determinada televisão, aí era 150 mil reais. Mas se o produto estiver vendendo bastante e aquela empresa for procurar um outro anúncio de 3 minutos, aquela empresa agora aumenta o preço. Você pode notar que um canal que é menos visto, ele tem muito mais comercial. Por quê? Porque é mais barato. Um canal que é muito mais visto, ele tem menos comercial. Por quê? Porque é muito caro. Tá me entendendo? Então aí a mídia, como isso é um negócio, ressalta as más notícias. Será que não tem notícia boa por aí? Claro que tem. Será que não tem pessoas que foram curadas do coronavírus? Claro que tem. Mas por que não sai na televisão? Porque não vende. O que vende é quantos morreram. Eles não põem assim, olha, hoje morreram 350, mas 700 foram embora para casa porque foram curados. Eles não põem isso. Por quê? Porque essa parte não interessa. Porque isso é um negócio. Eu não estou dizendo que eles estão errados, nem que eles estão certos. Eu estou explicando para você como é que funciona o negócio da mídia. Aí entra o detalhe, e é aqui que eu quero me especializar. O que isso produz em você, abençoado? Primeiro, se você fica vendo isso e isso só te fala de más notícias, essa mídia só te fala de más notícias, o que acontece na tua mente? Porque o tema de hoje é esse, o coronavírus e suas consequências na tua mente. O que acontece na tua mente? Você não está gripado, você não está espirrando, você não está sentindo nada, mas está com medo. E você tem que controlar esse medo, porque esse medo pode ser ruim. Você que vai julgar, você que vai analisar. O que essas notícias, que são um negócio, produzem em você? Primeiro, tira a tua paz. Você já não tem paz. Você já tem medo de tudo, você já não dorme direito, com medo de que o mundo vai acabar, porque vai morrer todo mundo e tal, porque hoje morreram 300, amanhã vão morrer 500, depois vai morrer 1000, e caramba, como é que vai ser, quando é que vai acabar? Você começa a ficar desesperado, você entra em desespero, começa a ficar desesperada, e aí começa a se esquecer da tua fé. Quando você começa a se esquecer da tua fé, as tuas convicções começam a ser abaladas. Quando as tuas convicções de fé começam a ser abaladas, a tua confissão começa a cair. Quando a tua confissão começa a cair, você começa a falar coisas ruins. Quando você começa a falar coisas ruins,
você vai chamar à existência aquelas coisas que você está falando. É aí o teu ânimo começa a baixar, começa a cair. E a palavra diz que o bom ânimo do homem afugenta as enfermidades. Ora, se você já não tem bom ânimo, se o teu ânimo está baixo, o teu sistema imunológico começa a enfraquecer. Aí você liga a televisão, prende a tua atenção ainda mais nas más notícias, tudo isso é uma reação em cadeia e atinge a tua mente, se instala aí, o teu sistema imunológico então, porque lembra que a mente é a porta do teu corpo, o teu sistema imunológico começa a cair e agora você se torna uma porta aberta para qualquer tipo de doença, enfermidade, vírus, câncer, gripe e tanta coisa que tem tanto nome feio por aí que eu não quero nem falar. É assim que acontece e é assim que está acontecendo, lamentavelmente, na vida de muitos abençoados que nós amamos tanto. Então qual é a receita de hoje? Primeiro, você tem que ter sempre na tua mente, presente aqui na tua mente, que há uma luta na tua vida, carne contra espírito, espírito contra carne, Gálatas 5,17, vá anotando aí, né? Há uma luta, e você quando fica preso pela curiosidade mórbida que tem na tua carne, quando você fica preso a essas más notícias, você ativa ainda mais essa curiosidade mórbida e você está alimentando o homem exterior. Entende? Claro que você tem que se informar, você deve ser informado, informada, né? Mas é só isso aí. Isso não é o teu, isso é o que acontece por aí. Mas quando você se alimenta só disso, quem vai ganhar a luta na tua vida, já que você é um ser espírito vestido por carne, e você sabe que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, você se alimenta dessas notícias ruins, a carne vai ganhar, abençoado. A carne vai ganhar e agora você vai se tornar um ser aterrorizado, medroso. Então, primeiro, tem que ter sempre na tua mente que há uma luta no teu corpo. Você não está livre dessa luta. É uma luta que, para ser constante, tem que ser alimentada. Por que muitas vezes a carne ganha? Porque alimentamos a carne. Então tenho que alimentar o espírito. Para quê? Para que seja o espírito quem domine essa luta aí. Então em Romanos 7,23, o apóstolo Paulo fala aqui, ó, Romanos 7,23, ele diz aqui, ó, vejo nos meus membros uma lei diferente que batalha contra a lei do meu entendimento. Você tem o entendimento do Salmo, de Hebreus, tem um anjo. Deus deu ordem a esses anjos a meu respeito, eu creio nisso. O escudo da fé, você tem isso. Mas quando você se deixa levar pela curiosidade mórbida e fica preso nas notícias do coronavírus, você está vendo nos teus membros uma outra lei que vai guerrear contra o teu entendimento e vai ganhar, vai te amedrontar e vai abrir as portas do teu corpo para as enfermidades que estão por aí. E eu quero te livrar disso, eu quero te ajudar nisso aí. É por isso que essas nossas ministrações são assim, porque são para ajudar a nossa audiência. Então, é uma luta que você tem que alimentar. Se você sabe que tem essa luta, sabe que nos teus membros existe uma lei, é uma lei, são duas leis, uma lei que está na tua carne e uma outra lei que está na tua mente. Quem as pôs? Deus. Então elas não vão mudar. No teu espírito, no teu entendimento, tem uma lei, é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, que é capaz de te livrar, a Bíblia diz, te livrou da lei do pecado e da morte. Mas, se você não utilizar o conhecimento dessa lei para combater essa lei que está nos teus membros, não adianta isso estar escrito aí, porque aí não vai funcionar. Está me entendendo? Então, é uma luta. Pois bem, por que é que você tem que lutar? Porque você conhece o que está escrito em Romanos 7,18. Olha o que diz. Porque eu sei, isso tem que saber,
tem que conhecer, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o realizar o bem não está em mim. Então, você tem uma lei no teu entendimento, que é a lei do espírito de vida. Mas para você realizar, você precisa do corpo, precisa dos teus membros. E nos teus membros tem uma oposição, que é uma lei que guerreia contra a lei da tua mente, que é a lei do espírito de vida. Como é que ficamos então? Abençoado, não questione, porque isso foi Deus que colocou aí, Ele que colocou assim para que nós possamos depender sempre dEle, para que nós dependamos sempre dEle. Deus é assim, Ele quer que a nossa dependência seja reconhecidamente dEle. Eu tenho que reconhecer na minha vida que eu dependo dele. Você tem que reconhecer que você depende dele. Por isso ele colocou essas duas leis. A lei da mente, a lei na mente dele, e a lei da carne que está nos teus membros. Então, conclusão. Aqui vai uma orientação minha para você. Porque na verdade o meu papel aqui que eu estou cumprindo, eu sou um orientador espiritual. Nessas lives, nessas ministrações todas que estão gravadas por aí, né? Qual é a orientação? Você tem que alimentar de maneira profunda o teu espírito, não a tua carne. Mas espera aí, quando eu falo de alimentar, eu gosto de comparar. Para você ter energia, você tem que alimentar o teu corpo. Por quê? Porque a comida é a energia da vida. Se você come algo mal, esse alimento não vai te dar energia, vai te roubar energia. Para que você tenha energia para respirar, caminhar, acordar, dormir e viver normalmente, você deve se alimentar de coisas que o teu corpo aceite, que o teu corpo processe bem, transforme isso em energia para que você possa andar e respirar. Pois bem, falando das coisas do espírito, quando eu digo alimentar de maneira profunda o teu espírito, você tem que alimentar com conhecimento. Aí vai a minha luta, a minha palavra, né, contra o sistema religioso. Tem gente que não gosta que eu fale contra o sistema religioso, mas eu tenho que falar. Por quê? Porque a igreja está reunida para receber comida, alimento sólido, alimento para o espírito. Não proibições de roupa, de comida, de vestido, de vestimentas, de proibições de participar de festa, de ir a lugares. Isso não interessa para estar alimentando o teu espírito. O que tem que alimentar o teu espírito é uma palavra que te traga conhecimento, que mostre para você quem você é, que você tem armas que são suficientes, são capazes, né, de derrotar qualquer desânimo, qualquer coronavírus, qualquer Covid-19, que essas armas foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu, estão em você. O que você precisa é ouvir uma palavra que ative essas armas, que levante esses escudos aí. E se você for num lugar onde estão falando uma porção de bobagem, você não vai ter nada disso ativado. Então, você tem que alimentar o teu espírito com conhecimento. Você se recorda de Oséias capítulo 4 e Oséias capítulo 6? São duas passagens no mesmo profeta que diz lá: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento quero e não sacrifícios. Então tem pessoas fazendo sacrifícios e não estão recebendo conhecimento. Aqui você recebe conhecimento. Aí você pergunta, peraí, como é que eu adquiro conhecimento? É aqui, abençoado, com nossas palestras, com nossas ministrações que vão te ajudar. Quinta-feira, domingo, né? E talvez até terça. Estou pensando aí em começar uma ministração às terças também, para compartilharmos mais ainda, né? Você está vivendo dias que você só vai sair vitorioso desses dias utilizando conhecimento. Eu te falei um pouco sobre a mídia, eu te dei um pouco de conhecimento natural acerca do que é o comércio das notícias.
Agora, da metade para cá, eu estou te falando como é que você se protege para que esse medo não domine você. Você não pode ser dominado por esse medo, porque afinal de contas você é um Deus aqui na terra. No Salmo 86 diz que vós sois deuses, porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Glória a Deus. Então como é que um Deus vai ficar com medo de um vírus desse? Não, abençoado. Até porque esse não é o único vírus que está aí na terra. O H1N1, deixa eu falar uma coisa para você. Agora você tem vacina contra o H1N1, mas sabe desde quando ele existe? Ele foi conhecido na Terra como gripe espanhola. A gripe espanhola é o H1N1. Sabia disso? Quanta gente morreu por causa desse vírus H1N1? E agora descobriram a vacina. Pronto, toma vacina. Estão dando vacina, hein? Os mais velhinhos podem tomar vacina para o H1N1, que é o vírus da gripe espanhola. Quantos vírus tem por aí que a gente nem sabe, nem conhece ainda? Não se assuste, abençoado. Essa terra, esse planeta, essa criação está nas mãos de Deus. E você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Todas coisas? Que coisas? Leia os versos de cima. Nem a morte, nem a vida, e tal. Aqui diz tanta coisa, abençoado, que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o que por vir, quer dizer, nem a altura, nem profundidade, ou coisa alguma, criada ou que vá aparecer por aí, poderá nos atingir. Então, abençoado e abençoado, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Quero responder a você para terminar. Como é que eu adquiro conhecimento, Pedro Kelly? Você está falando aí que eu tenho que me alimentar com conhecimento. Aonde eu adquiro isso? Aqui, assistindo às nossas palestras. Facebook, Pedro Kelly. Lembrando que o Kelly são 4 letras. K-E-L-E. No YouTube, Reconciliados com Cristo. Na nossa rádio, a rádio do Ministério, que você pode ouvir no teu celular, basta você abrir o Google e digitar o meu nome aí, pedrokeller.com. Vai começar aí clica na setinha, vai começar a tocar a rádio 24 horas por dia, você pode ter acesso, tá bom, abençoado? Vou ficando por aqui, deixa aqui o nosso WhatsApp, 991048388, se você desejar fazer contato, por e-mail, apostolopedrokeller@gmail.com. Quero agradecer a participação de todos vocês. Não se esqueça de dar um like, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se inscreva na página no YouTube, ative o sininho para receber nossas comunicações, nossas publicações futuras. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.